fez por nós. Obrigado, Muito Senhor. obrigada por esse momento de culto, de adoração ao Senhor, porque o Senhor nos permite, mesmo distantes, ó Pai, o Senhor nos permite estarmos juntos cultuando o Teu santo nome. Amém, Muito Senhor obrigada Jesus. pelos meios que o Senhor tem provido e porque o Senhor não tem permitido que nada nos faltasse nesses momentos. Amém, Senhor Jesus. Peço que o Senhor continue nos protegendo a Tua igreja e nos unindo cada vez mais nesses momentos. Eu te peço agora pela mensagem que ouviremos, que o Senhor realmente guarde ela nos nossos corações para que nós não venhamos a pecar contra o Senhor. Amém, Senhor que nós Jesus. possamos colocá-la em prática nas nossas vidas. Te peço perdão pelos nossos pecados. E no nome de Jesus que oramos, agradecidos por tudo. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém. Que bom cantar louvores ao nosso Deus, não é? Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi o seu poder, o seu querer. Sim, Cristo, o Salvador, me transformou. Louvado seja Deus. Com estas palavras, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês nesta noite, saudar a todas as famílias reunidas nesta hora. Que a graça, a bondade do Senhor esteja sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre a sua vida. E neste entardecer, nesse encerramento do primeiro dia, nós estamos tendo esse privilégio de adorarmos o Senhor unidos na mesma fé, na mesma disposição. Eu quero convidá-lo para ler comigo o Salmo 104. Por favor, abra aí no livro dos Salmos, o Salmo 104. Nós vamos ler dos versos 33 ao 35. Livro dos Salmos, o Salmo 104, verso 33 ao 35. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação. Eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e já não subsistam os perversos. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós vamos nesse momento cantar um cântico de louvor ao nosso Senhor. Continuidade ao nosso culto neste momento, eu quero convidá-los para lerem Apocalipse, capítulo 4. Livro do Apocalipse, capítulo de número 4. Por favor,
Apocalipse, capítulo 4, a partir do verso 1. Trata sobre a visão do trono de Deus. Apocalipse, capítulo 4, a partir do verso 1. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Adiante do trono, com um mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes deram glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Louvado seja Deus pela leitura da Santa Palavra. Meus irmãos, nós louvamos a Deus porque eu tenho certeza que Ele já nos falou através da leitura da Santa e inerrante Palavra. Que Ele escreva um pouco mais essa porção em nosso coração. Bom, eu queria te perguntar, você já ouviu falar sobre aquele homem avivalista chamado Moody? D.L. Moody. Bom, aquele homem que era um sapateiro, mas foi chamado por Deus e tornou um grande pregador, um grande missionário nas mãos de Deus. Aquele homem que disse o seguinte, que reputação é o que as pessoas pensam a meu respeito e caráter é o que eu sou quando ninguém está olhando. Então, reputação é aquilo que os outros pensam a meu respeito e caráter é aquilo que eu sou quando ninguém está olhando. Bom, mas este homem, depois de muitos anos pregando o Evangelho, levando multidões à salvação em Cristo Jesus, ter escrito vários hinos, evangelizando várias pessoas em vários lugares, incentivou muito a criação de escolas, ele gostava muito desse ministério, e depois de viajar sem parar por todo o país, no dia 22 de dezembro do ano de 1899, era uma sexta-feira, e então o seu coração finalmente começou a falhar. E aí a sua família ali reunida, e ele gritou o seguinte: a terra recua e o céu se abre diante de mim. Deus está me chamando. A terra recua e o céu se abre diante de mim. Deus está me chamando. Aí a sua família pensou que ele poderia estar sonhando ou delirando naquele momento ali, e ele pega e chama o seu filho e diz: não, eu não estou delirando. Isso não é sonho, Will. É lindo. Se isso é morte, é doce. Não há vale aqui. Deus está me chamando e eu devo ir. Esse é o meu triunfo, esse é o meu dia de coroação.
e estou ansioso por isso há anos. Estou ansioso por isso há anos. E alguns minutos depois, e então ele deu o seu último suspiro, e assim esse D.L. Moody entrou para a glória, entrou para o céu. Se isso é morte, é doce. Não há vale aqui. Deus está me chamando e eu devo ir. Este é o meu triunfo, este é o meu dia de coroação. Estou ansioso por isso há anos. Meus irmãos, João, ele teve esse privilégio. Ele estava ali na ilha de Patmos, num domingo, à semelhança nossa hoje. Ele disse que era o primeiro dia ou o dia do Senhor. E Deus o convidou para dar uma espiada nos céus. Deus o chamou para olhar através daquela porta e dar uma espiada nos céus. Chamou para que ele pudesse olhar lá em cima, ver o que se passa lá em cima. Que privilégio que João recebeu. E aí o texto diz para nós que ele foi transportado em seu espírito à presença de Deus para que pudesse ver através daquela porta e escrever também sobre as bem-aventuranças dos céus e as coisas que virão depois. João é como que puxa a cortina e nos dá uma visão maravilhosa, gloriosa do lar eterno. Uma visão gloriosa do lar eterno. João nos leva para a sala do trono, para a presença de Deus, uma revelação aí da glória de Deus, do nosso Criador. Então veja, meu irmão, minha irmã, o apóstolo João teve um privilégio tremendo. E não somente ele, mas também tiveram mais outros 2 homens que tiveram privilégios semelhantes enquanto vivos, né? 2 homens também tiveram privilégio juntamente com ele em ver as coisas lá de cima. Um deles é o profeta Isaías. Ele diz que no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Alto e sublime trono. E há muita semelhança do que Isaías viu com a descrição dada por João aqui, do que ele viu também. Só que João viu muito mais coisas. O outro homem foi o apóstolo Paulo. Ele também foi convidado para ir até o 3º céu, dar uma espiada nas coisas que existem por ali. Paulo disse assim que conheceu um homem que subiu até lá, certamente falando dele mesmo, fazendo referência a si mesmo, mas não querendo se exaltar com a ideia desta revelação. E ele diz que foi até o 3º céu, viu coisas inefáveis que não foi permitido a ele que registrasse. Não foi permitido a ele que registrasse o que ele viu. Ele viu, mas não pôde registrar. Graças a Deus, porque, meus irmãos, depois João conhece o mesmo lugar e lhe foi permitido registrar estes acontecimentos para que nós pudéssemos ter um vislumbre, uma pequena compreensão daquilo que está reservado para nós, daquilo que está reservado para mim e para você que crê em Cristo Jesus. O que é que João viu através dessa porta? O que é que ele viu nessa espiada lá na glória, lá no céu? Olha do verso 1 até o verso número 3. Ele vai dizer que depois dessas coisas ele olhou e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. Olha aí o que João vê. Ele vê um trono. E esse trono não está vazio. Ele está ocupado. Alguém assentado nele. Se você quiser resumir a mensagem do livro do Apocalipse de um modo assim, muito rápido, em poucas palavras, seria: não temas, eis um trono no céu e Deus está assentado nele. Há um trono e Deus está assentado nele. O Senhor não abdicou do seu governo, não abdicou do seu reino, do seu reinar, do seu governar sobre todas as coisas. Então Deus estava convidando João, convidando a igreja daqueles dias, convidando a mim e a você, a nós, a igreja de hoje, a desviar os olhos das circunstâncias e ver novamente o trono
e vê tem alguém ocupando esse trono. Ele está assentado nesse trono. E assim então nós poderemos descansar se apegando a esta visão de grandeza de Deus. Um trono e Deus está assentado nele. Trono é símbolo de governo, símbolo de poder. É onde se assenta aquele que está dirigindo, que está governando. Deus está entronizado. Ele reina sobre tudo, sobre todos. Governa sobre a minha, sobre a sua vida, sobre o nosso mundo, sobre o nosso país. Nesse momento que muitos diriam que está acontecendo um desgoverno, problemas entre poderes, entre os poderes, mesmo vereadores, prefeitos, governadores, senadores, deputados, presidente, os juízes. Mas o Senhor está no seu trono e Ele está reinando e Ele está governando. E é muito importante, meu irmão, que nós nos lembremos disso. Porque se nós esquecermos disso, nós ficaremos à semelhança de Jó, quando a sua vida começa a desmoronar. Quando naquele momento em que ele estava no crisol, e ele começa a desmoronar a sua esperança, a sua vida. E Jó só foi restaurado quando ele pôde dizer assim: os meus olhos te viram, os meus olhos podem te ver. Então é esta visão da soberania de Deus é que nos mantém quando nós estamos na tempestade, quando nós estávamos ansiosos, preocupados, ansiosos em extremo, muitos, na ansiedade, quando dessa pandemia, e agora preocupados de igual forma, quando começará a ter uma flexibilização no sair das casas, voltar às atividades. Quem estará seguro? Mas é importante nós crermos nesse trono de Deus, Deus se assentado sobre ele, Deus governando, Deus reinando, para que assim possamos estar também seguros, sabendo que em meio a essa tempestade, Deus não se abdicou do seu trono. O conhecimento do mestre dos oceanos, mestre de toda a terra, mestre do céu, dirige a nossa vida. Assim nós nos descansamos. E assim podemos dar um passo a mais. Mas veja o verso de número 3. João tenta aqui, irmãos, descrever a beleza daquele que está assentado no trono. Olha o verso 3. E este que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto a esmeralda. Olha a beleza daquele que está assentado no trono. E é interessante porque João não encontra palavras para descrever o que ele via. Porque não existem palavras suficientemente para poder descrever aquele que está sentado no trono. Tudo o que João pode dizer é que ele é semelhante no aspecto a pedras preciosas. É tudo que João pode descrever. As palavras dele só podem dizer isso. Diz que ele é como um diamante brilhando ao sol, refletindo a luz do sol. E ele é deslumbrante na sua beleza, cativante, de tirar o fôlego no esplendor da sua majestade. Lá no capítulo 21, verso 11 do livro do Apocalipse, diz que a pedra de jaspe, meus irmãos, ela é clara, ela é como um cristal. Algo semelhante aos nossos diamantes, lapidados, brilhando. E o sardônio, ele é vermelho. Então tem esse brilhante, essa luz como diamante, e o outro é vermelho, brilhante também, reluzente também. E esse é o melhor que ele tem, é o melhor que ele pode ter de palavras para descrever. Você vê que são analogias, comparações criativas. É verdade, mas deixam de fazer justiça à realidade. Certamente muito mais belo. Porque Deus não é alguém que nós possamos descrever com as nossas palavras.
descrever com aquilo que nós conhecemos. Todas as nossas palavras e conceitos são poucos ou pequenos para definir o nosso Deus. Em vez disso, faremos como que João disse aqui, era no aspecto como diamante, reluzindo a luz, pedras preciosas, algo do qual nós não podemos ou não conseguimos tirar os nossos olhos. Em seguida, João diz aqui no verso de número 3, que havia também no entorno ali daquele trono, ou daquele que estava assentado no trono, um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda, um arco-íris sobre ele, esse arco, e no aspecto de esmeralda, e esmeralda é verde, né? Então pensa na beleza que João diz aqui, como um diamante reluzindo, um outro no aspecto vermelho, e o arco-íris numa aparência de uma esmeralda verde reluzente. Pense na maravilha. E é interessante porque quando nós pensamos no arco-íris, nós não temos como não voltar lá em Gênesis. Voltar lá em Gênesis, logo após o dilúvio. Vocês se lembram que após o dilúvio, e então Deus faz uma promessa para Noé, que nunca mais destruiria a terra com água, destruiria daquela maneira, mas que ele na sua misericórdia iria preservar para sempre ali o homem, e Deus faz uma aliança e dá um sinal. E o sinal era o arco-íris. Se você voltar em Gênesis, capítulo de número 13, capítulo 9, melhor dizendo, verso 13, você vai ver isso. Capítulo 9 de Gênesis, verso 13. Porém, nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Então, quando Deus faz uma aliança com Noé, e Deus então diz que nas nuvens estaria o seu arco-íris. E agora que interessante, porque esse arco-íris, Deus diz para que eu me lembre da aliança entre mim e você, e todo ser humano. Era um sinal da aliança, da lembrança, mas Deus dizendo, eu me lembrarei da minha palavra, da minha misericórdia sobre vocês, ou para com vocês. É o símbolo da preservação. Então, os sinais, todos os sinais que Deus deu quando fazia uma aliança com os homens, os sinais eram para que os homens lembrassem do compromisso que tinha com Deus. Agora, Deus, aqui do dilúvio, deu o arco-íris e é um sinal, ele diz, para que eu me lembre da minha palavra, me lembre da minha misericórdia, da minha fidelidade. Deus diz para que ele se lembrasse. Então, na verdade, ele é o único sinal de aliança, cuja função não é que o homem se lembre, mas Deus, o próprio Deus, diz que ele verá o arco-íris e lembrará da sua promessa, lembrará da sua fidelidade, da sua misericórdia para com o ser humano. E agora aqui está esse símbolo, aqui está esse arco. João tem essa visão do trono, Deus sentado no trono, é como uma joia rara e o arco da aliança está sobre ele. O arco brilhando na presença de Deus. É a ideia, Deus nunca se esquecerá da sua promessa de misericórdia para com o homem. Deus nunca se esquecerá da palavra que ele empenhou. Então o Senhor se assenta em seu trono, governa sobre todas as coisas e está lá o sinal
da lembrança perpétua. Todas as coisas acontecendo de acordo com o conselho da sua vontade. Deus tem um lembrete para si da sua promessa. Eu cumprirei a minha palavra. Quando ele começa o livro de Jeremias, ele diz: eu velo pelo cumprimento da minha palavra. Está lá sobre o trono. Bom, o verso de número 4. João consegue tirar os olhos do trono, e agora daquele que está sobre o trono, do arco sobre o trono, e ele consegue olhar em o entorno do trono. E o verso 4 diz que ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Ele consegue ver o entorno do trono ali, e temos pessoas ao redor do trono. João observa ali no céu e ele vê que os crentes, os tementes a Deus, estão em torno desse trono da graça. João menciona aqui 24 anciãos. 24 é um número bastante emblemático na Bíblia, ou bastante simbólico nas Escrituras, e eles estão sempre associados ou representando o povo de Deus em todas as eras. Representando o povo de Deus, ou a igreja do Senhor Jesus, em todas as épocas, em todos os tempos. Os 12, representando as 12 tribos de Israel, que formou o povo de Deus do Velho Testamento. Então todo o povo de Deus, todos os descendentes de Abraão, eram essas 12 tribos de Israel. Então estava lá, e o Novo Testamento, o povo de Deus, representado nos 12 apóstolos. Os 12 apóstolos simbolizando todo o povo de Deus do Novo Testamento. Então aqui estão os representantes da igreja durante toda a história da humanidade. As 12 tribos era todo o povo de Deus do Velho Testamento. E os 12 apóstolos representando toda a igreja do Senhor Jesus no Novo Testamento. E a igreja então está ali, assentada no entorno do trono. Nós estamos ali. Nós estamos ali, representados ali naqueles 12 apóstolos. Nós estamos ali. E um dia, meus irmãos, nós não estaremos apenas representados, mas nós estaremos ali, ao redor do trono. Esses 24 anciãos ali representam o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus, através de todo o Antigo e Novo Testamento. Isso não é lindo? Isso não emociona o seu coração? Não é maravilhoso? Você, filho de Deus, por mais fraco às vezes, por mais indigno que se ache, que possa sentir, mas se você crê em Cristo Jesus, você tem um lugar lá bem perto, já está lá representado, já está ali em torno do trono da majestade, em torno do trono da glória do nosso bom Deus. Você tem acesso ao trono de Deus, e isso por causa da graça, por causa de Jesus. Por isso que esse trono será sempre trono da graça. E o capítulo 5 do Apocalipse, e ele vai dizer então quem é que possibilitou a gente estar próximo aí do trono de Deus, ter acesso a Deus, ao trono de Deus. E ele fala, é o Cordeiro que esteve morto, mas vive. Esteve morto, mas vive, Jesus Cristo. Então o capítulo 5 vai mostrar o que é que foi o caminho para nos levar e abrir esse caminho, né, para estarmos aí diante do trono do nosso bom Deus. Bom, continuando um pouco mais, o verso 5 diz que do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Bom, você se lembra do Monte Sinai? Você se lembra quando o povo de Deus saiu do Egito e está ali em torno do Monte Sinai, onde Moisés subiu para pegar as tábuas dos 10 mandamentos? E diz que ali, naquele momento que o povo ali estava, Êxodo capítulo 19, você pode olhar lá, e diz que houve trovões, relâmpagos, clangor de trombeta,
clangor de trombeta, não é? E tudo isso associando, Deus se fazia presente, a sua presença se fazia ali manifesta. Trovões, relâmpagos, clangor de trombetas. Bom, é o que acontece aqui. Mas só que lá no Monte Sinai, os irmãos se lembram que ninguém tinha permissão para se aproximar da montanha, lembra? Diz que quem se aproximasse, até os animais que se aproximassem, seriam mortos. Mas agora aqui está no trono saindo relâmpagos, trovões, trombetas, mas a igreja está lá. Porque agora nós temos Cristo abrindo esse caminho, nos levando até lá. E o capítulo 5 vai falar muito bem sobre isso, sobre Jesus, né, que nos leva aí à presença de Deus. Lá eles não puderam, mas aqui nós podemos, nós já estamos lá representados, e um dia nós estaremos lá na presença de Deus. E aí, continuando do verso 6 até o verso de número 9, meus irmãos, o que João vê aqui? João vê 4 seres viventes ao redor do trono. E esses seres viventes sempre nos assustam, nos apavoram, né? Quando pensamos nele, o que é isso, né? Então, do verso 6 ao verso 9, e ele vai falar sobre esses seres viventes, de olhos por todos os lados, as asas, não é? Cara de boi, cara de homem ou de águia, enfim, esses seres aqui. Nós não vamos reler todos os versículos, mas os irmãos já acompanharam a leitura, já viram aí. Bom, sabe o que João viu aqui? João viu aquilo que o profeta Ezequiel também tinha visto lá no seu livro. Aliás, você já leu o livro do profeta Ezequiel? Você já leu esse livro do profeta Ezequiel? Muito interessante de se ler. Bom, veja aí Ezequiel no capítulo 1. Se você não leu, eu quero incentivá-lo a ler o livro do profeta Ezequiel. Bom, aí no capítulo 1 de Ezequiel, meus irmãos, o que João viu aqui? João está vendo aquilo que Ezequiel viu também lá no passado. Olha aí a partir do verso de número 4 do capítulo 1, é a mesma coisa. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, resplendor ao redor dela, e no meio disto uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saiu a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinha a semelhança de homem, cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas, e ele continua descrevendo esses seres viventes. Né? Fala de rodas que andavam para um lado, para o outro, algo que nós não conseguimos nem descrever. Por melhor engenheiro que você seja, se você for montar um protótipo ali, você não conseguirá, certamente não conseguirá descrever esses seres viventes. E aí é interessante porque ele nos assusta. Mas depois de você continuar aí um pouquinho em Ezequiel, você chega no capítulo de número 10. No capítulo 10 do profeta Ezequiel, no verso 20, e essa visão o deixou perplexo, né? Que ele teve de ver esses seres viventes. Aí ele diz assim, no capítulo 10 de Ezequiel, no verso 20. Ele diz: são estes os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar. E fiquei sabendo que eram querubins, que eram anjos, que eram querubins. E ele diz, cada um tinha 4 rostos, 4 asas, a semelhança de mãos de homem, debaixo das asas, a aparência dos seus rostos eram como rostos que eu vira junto ao rio Quebar, tinha o mesmo aspecto, eram os mesmos seres, cada qual andava para a sua frente. Sabe o que eles eram? Querubins, anjos. Esses seres viventes tão apavorantes, ele diz, são querubins, são anjos. Então eles são identificados aqui por Ezequiel como anjos, como querubins. Bom, nós também somos informados lá em Isaías, capítulo de número 6, que também teve uma visão desses seres viventes, não é? E assim, que nos deixa também perplexos, o que são, né? Como são na verdade. E aí no capítulo 6 do profeta Isaías, e ele diz também que são anjos de outra categoria, mas anjos que são serafins. Se Ezequiel viu querubins, aqui ele vê serafins, né? Aí no capítulo 6 de Isaías, e ele diz,
Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, com 2 voavam, e clamavam um para o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo. Então veja os irmãos aqui, é a mesma descrição de Apocalipse 4, principalmente aí no verso número 8. Poucas diferenças, mas são seres viventes. E a Bíblia diz: são querubins, são serafins, são anjos. E aí, Hebreus capítulo 1 diz que os anjos são ministradores da parte de Deus em favor dos seus, dos eleitos. E aqui eles estão trabalhando para o Rei da Glória, para aquele que está no trono. Para que eles serviam esses seres viventes aqui? Bom, enquanto os querubins lá do livro do profeta Ezequiel, eles estão apoiando o trono de Deus, os serafins do profeta Isaías, eles estão aqui protegendo o trono e ministrando diante do trono do Senhor. E um deles, inclusive, purificou os lábios do profeta Isaías. Então eles são instrumentos ou oficiais ligados ao trono de Deus. E veja bem, ambos guardiões da santidade de Deus e administradores da vontade de Deus. Estão ali auxiliando, estão ali servindo. Estão ali servindo. E diz aqui, dia e noite estão ali servindo. Então um tem força de leão, presta serviço como boi, possui inteligência como o mais alto ser da criação, que é como o homem, e são mais rápidos do que uma águia quando está voando. Quer dizer, são completos aí. Espíritos ministradores, servindo ao Deus da glória. E os anjos estão hoje a serviço dos servos de Deus. Então, e o texto continua dizendo para nós, que quando os seres viventes ali deram glórias e honras àquele que está sentado no trono, o que aconteceu com a igreja? Representada ali pelos anciãos. Diz que aqueles anciãos prostraram diante daquele que está no trono e adoraram aquele que vive eternamente para sempre. Está aí nos versos seguintes, né? Ele vai dizer exatamente, verso número 10. E os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade vieram existir e foram criadas. Então o louvor diante do trono de Deus. E o texto ainda diz mais, que eles lançaram as suas coroas. Eles também tinham coroas. E eles lançam as suas coroas e dizem: Tu és digno, Senhor, de receber toda honra, glória e poder. Só Deus é digno de receber a honra, a glória e o poder. E eles prostram e adoram. A igreja, fazendo isso, prostrou e adorou o Senhor. Então, meus irmãos, existe um céu. No céu existe um trono. E esse trono está ocupado, Deus está assentado nesse trono. Existe também uma coroa, e essa coroa tem que estar na cabeça do Senhor da glória. Está lá sobre ele o arco da lembrança, o memorial da misericórdia, da fidelidade, da preservação de Deus. A igreja está ali representada. E a igreja, os seres viventes primeiro, e depois a igreja, toda ela, não faz outra coisa a não ser glorificar e adorar a Deus, a servir a sua santidade. Querubins, serafins, adoram, dia e noite os servem. A igreja está ali, ela glorifica, ela adora. Sabe de uma coisa, meus irmãos? O céu é um lugar de adoração. Servir ao Senhor que está no trono em um lugar de adoração. Eu estou concluindo e eu quero deixar uma pergunta. Qual deve ser a resposta do seu e do meu coração quando nós lemos um texto tão precioso como esse? Com ensinamentos tão fantásticos para nós, que falam sobre a glória do nosso Deus, o nosso Deus no trono e nós pela graça na presença dEle.
Qual deve ser a minha e a sua atitude? Quando nós temos esse pequeno vislumbre, por mais leve que seja, da grandeza, da beleza, do poder, da majestade de Deus, qual deve ser a minha e a sua atitude nessa semana que se inicia? A atitude do nosso coração. Responda para si mesmo. Como você vai viver essa semana, se portar diante de todos os acontecimentos? E aí eu pergunto, se você não se interessa, não está disposto, não se alegra em dar glória, ou honrar e servir a Deus aqui na face da terra, você não terá prazer quando estiver na glória. Porque ali é o lugar de glorificar, adorar e honrar o Senhor da glória. Só Ele é digno de todo louvor, de toda honra, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Sim, por causa da tua vontade, tudo vieram a existir e foram criadas. Serafins, querubins, dando honras, glórias a Deus. E a igreja também. Aqueles que já partiram já estão lá. Que Deus já os chamou. E nós hoje damos glória e honra aqui. E um dia nós lá estaremos. Meus irmãos, quando abrir essa porta das mansões ou da mansão, eu quero estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. E juntos nós estaremos lá. Você crê nisso? Que Deus muito te abençoe. Eu quero cantar com você nesse momento um hino. Um hino que fala exatamente do estar na glória, na presença de Deus. Alegria perene
agora orar com você. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, obrigado por estar na Tua presença. Obrigado pela palavra do Senhor. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor permitiu que João visse a Tua glória, tivesse essa visão esplêndida, ó Senhor Deus. E o Senhor o permitiu porque o Senhor é um Deus misericordioso, que Ele registrasse isso para o elevo da nossa alma, do nosso coração neste momento, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor revelou a nós um pouco do que é este lugar que está preparado para nós. Um dia nós estaremos aí, Senhor Deus. Hoje nós louvamos, porque nós estamos aí representados, ó Senhor Deus. Mas um dia poderemos estar aí louvando, honrando, glorificando o Teu excelso nome, ó Pai. Hoje, enquanto aqui na terra, nós queremos viver para a Tua glória, para glorificar ao Senhor, servir o Senhor, e que o Senhor venha se agradar da nossa vida, do nosso viver, ó Pai. Senhor, nós Te agradecemos muitíssimo. Pedimos a Tua bênção sobre o Teu povo para esta semana. E que o Teu povo tenha muito mais motivos para estar sorrindo, estar alegre, feliz. Pois sabe que o Senhor está reinando sobre a sua vida e sobre todas as coisas. Que é maravilhoso. E que um dia nós estaremos aí na presença do Senhor. Enquanto isso, nós o honramos, nós o glorificamos aqui na face da terra. Pai, despeça-nos com a Tua graça, despeça-nos com o Teu amor, abençoe a obra das nossas mãos e nos dê cada dia mais a certeza que nós vivemos para o Senhor. Que a maravilhosa graça de Jesus, o amor misericordioso de Deus, o nosso Pai, e a paz, a unção do Espírito Santo esteja sobre você, hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe.